Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade aí do Expedição Interior Aula. Aqui quem fala com vocês é Daniele Garcia, especialista em gente, gestão e ganhos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre metamodelo de linguagem. O tema que nós iremos tratar em relação a metamodelo de linguagem é o seguinte: descubra para o que serve o metamodelo de linguagem e melhore sua performance em comunicação. Então esse é o nosso objetivo aqui no Expedição Interior, a gente trazer conhecimento para você melhorar o seu autoconhecimento. Então todas as atividades, todos os temas que a gente traz aqui neste formato de aula, a gente transforma isso num tema para ajudar no seu autoconhecimento. Então vamos falar hoje, descubra aí, para que serve o metamodelo de linguagem e melhore sua performance de comunicação. A gente tem certeza que no momento que você tomar conhecimento desse conteúdo, desse conceito, dessa ferramenta, você pode melhorar significativamente a sua comunicação. Então fica com a gente aí nessa aula e vamos adiante aqui no nosso tema, tá? Então vamos lá. Do que se trata o metamodelo de linguagem, então? Como eu já havia falado antes aí, ele é uma ferramenta que por meio das suas técnicas permite nos levar da superfície da nossa comunicação a uma compreensão mais profunda de sua estrutura, onde estão localizados os filtros, alguns filtros. E a gente vai entender depois aí, tem uma figurinha ali, um esqueminha para facilitar a nossa compreensão, Mas aí nós temos alguns filtros que são as nossas crenças inconscientes, os nossos valores, as nossas decisões, tudo aquilo que a gente traz aí do mundo externo, para o nosso mundo interno, e a gente faz alguns filtros aí. Então é disso que se trata o metamodelo, tá? É a gente conseguir sair aí da superfície da comunicação para o aprofundamento dessa estrutura. Entender um pouquinho mais disso, e saber como que isso pode ser utilizado aí na nossa vida para que a gente melhore aí a nossa comunicação. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho, o que seria uma estrutura de superfície. A estrutura de superfície, ela é a forma como nós nos expressamos, tá? Então, isso que eu estou fazendo agora com vocês aqui, falando, gesticulando, isso é a minha estrutura de superfície. Mas o que a gente quer com o metamodelo de linguagem é entender, e aprofundar essa estrutura profunda, E o que seria a estrutura profunda, então? É o conteúdo da mensagem, o que queremos comunicar verdadeiramente, Então aqui a gente usa aí a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem não verbal. Quem viu a aula anterior já entendeu um pouquinho melhor como é que isso funciona, E sempre tem aquela coisa assim em comunicação, que é o que fica ali nas entrelinhas, Então tem o que a gente fala e o que a gente quer falar e consegue comunicar isso de forma clara e objetiva, mas tem aquilo que a gente quer falar, mas a gente não fala. Isso fica subentendido, Isso fica de forma subjetiva na nossa comunicação. E a gente pode fazer isso tanto de forma consciente, quando a gente diz algo que a gente quer dizer algo, Eu disse tal coisa querendo dizer tal coisa, A gente pode fazer isso de forma consciente, ou a gente também pode fazer isso de forma inconsciente, tá? Que muitas das vezes é isso que ocorre. Quando ocorre problema na nossa comunicação, a gente está deixando de comunicar alguma coisa, Ou cometendo algum erro, algum equívoco aí na nossa comunicação de forma inconsciente. E é esse tipo quando a gente não tem essa consciência, é que geralmente a gente traz problema para a nossa comunicação. Porque quando a gente faz isso de forma consciente, ok, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou buscando com aquilo ali, Mas quando eu faço isso de forma inconsciente, eu posso estar trazendo aí alguns problemas, enfrentando alguns problemas
em função do meu formato de comunicação, ok? Então vamos lá, vamos entender melhor, né, qual que é a origem aí do metamodelo de linguagem, tá? Então aqui a gente vai falar, ó, do John Grinder e do Richard Blender, eles que são considerados aí os pais da PNL. O que é PNL? É a programação neurolinguística, tá? Então eles que desenvolveram o metamodelo, modelando, e a gente vai ver, né, eu vou fazer aula para vocês aí mais adiante sobre modelagem, tá? Mas eles modelaram dois terapeutas de muito sucesso, o Fritz Perls e a Virginia Satir, tá? Que obtiveram resultados aí extraordinários ao fazerem seus clientes serem mais específicos naquilo que eles queriam expressar, né? E aí a gente tem que entender também que aquilo que a gente quer expressar, nem sempre a gente quer expressar só de forma falada, né? Então, o John Grinder e o Richard Blend, eles modelaram esses dois terapeutas porque o que eles faziam, né, que de certa forma já era metamodelo, eles faziam com que os seus clientes conseguissem se expressar de forma mais clara, de forma mais objetiva e de forma mais assertiva, que é o que a gente procura hoje, né? Se fala muito hoje em comunicação assertiva, é a gente que conseguir comunicar, conseguir expressar realmente aquilo que a gente quer, na potencialidade que a gente quer, fazendo o outro, né, entender exatamente aquilo que a gente quer passar para ele, tá? Então, o metamodelo que foi criado pelo John Grinder e o Richard Blend foi modelado, ou seja, foi copiado, né, digamos assim, do Fritz e da Virginia, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, da onde saiu tudo isso. Ok. Aí, o que eu quero trazer para vocês aqui? Como que o metamodelo de linguagem pode nos auxiliar no nosso dia a dia, né? Por que é importante eu saber isso? O que tem legal? O que é bacana que tem nessa aula aqui? Por que você tem que ficar aqui assistindo ela? Porque quando a gente entende de metamodelo de linguagem, a gente entende melhor as pessoas, né? E as pessoas, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte do nosso relacionamento, tanto pessoal, né, como profissional. Então, quando eu falo aqui entender melhor as pessoas, eu estou falando entender melhor o meu companheiro, a minha companheira, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, o meu chefe, o meu colega, né, o diretor lá da empresa. Então, quando eu entendo esse conceito aí de metamodelo de linguagem, eu consigo entender melhor as pessoas, entender como elas pensam, entender por que elas se comunicam da forma como elas se comunicam, né? E eu posso, nesse momento de entendimento aí, rever algumas situações, resolver algum problema, melhorar aquilo que já tá bom, interromper algum padrão cíclico que a gente tem, né? Dos nossos comportamentos. Por quê? Porque no momento que eu verifico que algo da minha comunicação não está sendo positivo, não está me trazendo benefícios positivos, eu posso interromper esse padrão, porque nós, seres humanos, acabamos repetindo os nossos padrões, e a metalinguagem nos ajuda a entender quando que nós estamos fazendo isso e em que momento a gente pode interromper esse ciclo aí, tá? Podemos então também efetuar mudanças em nosso comportamento, já que eu verifico que tem alguma coisa, né, cíclica, que está me fazendo cometer sempre o mesmo erro, eu não estou conseguindo me expressar de forma correta, eu não estou conseguindo fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu estou querendo passar, aquilo que eu estou querendo transmitir, né, eu posso mudar o meu comportamento, eu posso parar com aquele ciclo ali. E diante disso tudo, e é o objetivo aqui no Expedição Interior para todo mundo, né, nos entender melhor. No momento que a gente entende a nossa forma de comunicação, a gente começa a nos entender melhor. E quando a gente nos entende melhor, a gente tem a chance e tem a oportunidade de melhoria, né, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, naquilo que a gente entrega para o outro, tá? Então, por isso é importante vocês ficarem e entenderem um pouquinho mais de metamodelo de linguagem, que eu tenho certeza que vai
te ajudar aí a performar melhor na questão de comunicação, que é o que trata a nossa aula hoje. Muito bem, então nós temos aqui, né, essa figurinha que é para deixar gravado aí na sua mente, né, para a gente entender o que agora aqui, ó, como que funciona na prática o metamodelo de linguagem. Funciona assim: eu tenho a minha estrutura profunda, que ela ocorre lá no nosso cérebro, né? E aí ela se transforma, ela se move, ela move da estrutura profunda aqui para a nossa estrutura de superfície na forma de expressão, geralmente na forma de fala. Não única e exclusivamente dessa forma, mas geralmente, na grande maioria das vezes, dessa forma, tá? Então isso é importante a gente entender. A nossa estrutura profunda, ela vem em formato de expressão, por exemplo, isso que eu estou fazendo com as minhas mãos agora aqui, né? Eu estou ajudando a minha linguagem verbal, né? De uma forma não verbal. Isso tudo eu estou trazendo da minha estrutura profunda para a minha estrutura de superfície. O que eu estou querendo dizer? Que a gente traz aqui da nossa mente, né? Do nosso cérebro, tudo aquilo que está no nosso consciente, nosso inconsciente, os nossos valores, e a gente traz para a estrutura de superfície, que é a forma como a gente vai se expressar. E aí, quando a gente faz isso, a gente comete essas coisas aqui, ó, na hora da nossa expressão, na hora da nossa comunicação. A gente acaba cometendo omissões, a gente acaba cometendo generalizações, e a gente acaba cometendo algumas distorções. Então, assim, muito mais do que a gente imagina, a gente faz isso o tempo inteiro, tá? Então, são essas três coisinhas aí que a gente tem que lembrar, né? São armadilhas aí da nossa comunicação, do nosso sistema de comunicação, né? E que nos boicotam aí o tempo inteiro, as omissões, as generalizações e as distorções. Então eu trouxe um esqueminha agora aqui para a gente conseguir ver isso, né, de uma forma que a gente entenda melhor como é que a gente acaba fazendo essas três coisinhas aqui, a omissão, a generalização e a distorção. Então vamos lá. Existe o mundo externo, né? Isso que a gente vê, né? As quatro paredes que a gente tá, a natureza, a nossa casa, o caminho para o trabalho, tudo isso é o mundo externo, né? Aquilo que eu assisto no jornal, aquilo que eu leio na revista, aquilo que eu olho aí nas minhas redes sociais, tudo isso é mundo externo. Ok, beleza. Então o que acontece com isso? A gente começa, através dos nossos 5 sentidos, que a gente também viu na aula passada, a gente começa a codificar essas informações que chegam pra gente, né? Através do mundo externo. De que jeito que a gente faz essa codificação? De que jeito que a gente transforma isso aqui na nossa mente? Através do nosso paladar, através do nosso olfato, através da nossa visão, através da nossa audição e através do nosso tato, tá? Então a gente codifica tudo isso que vem do mundo externo, né? De alguma forma a gente absorve isso na gente e aí a gente acaba fazendo o que com isso, né? Ó, isso pode ser, a gente pode estar absorvendo essas coisas do mundo externo através de um canal de comunicação ou mais de um canal de comunicação, tá? E aí o que a gente faz com isso? A gente faz aqui os nossos filtros, né? Que aí é a deleção, a distorção e a generalização, tá? E aí o que a gente acaba fazendo com isso? A gente cria o nosso mapa interno, tá? Então, existe uma premissa aí na PNL que a gente fala assim, ó, quem vê mapa não vê território. O que isso quer dizer? Que cada um de nós cria o nosso mapa, né? Então, se 2 pessoas percorrerem o mesmo caminho, fizerem a mesma viagem, a mesma excursão, a mesma expedição, cada uma delas ao final desse caminho, ela vai ter registrado coisas conforme ela enxerga o mundo, conforme a percepção dela em relação ao mundo. E isso é o nosso mapa interno. E a gente vai construindo o nosso mapa interno desde quando a gente nasce.
Então por isso que as pessoas são diferentes umas das outras, porque nós percebemos o mundo de forma diferente umas das outras, né? Nós seres humanos somos assim. Então a gente pega aí o que vem lá do nosso mundo externo, codifica aí através dos nossos 5 sentidos, passa pelos filtros, cria o nosso mapa interno. E aqui no nosso mapa interno, a gente começa a criar o quê? A gente começa a decodificar isso que veio codificado aí do mundo externo pra gente, através de imagens, através de sons, através de cheiros, através de sentimentos, através do gosto, né? Através do tato. E se nós fizermos 2 ou mais pessoas passarem pela mesma experiência, seja ela de escuta, né, auditiva, seja ela degustativa, seja ela de sentimento, seja ela de sensação, seja ela de cheiro, cada uma dessas pessoas irão informar, né? Irão comunicar como ela percebeu isso, qual foi a percepção dela em relação àquela experiência. E quando a gente percebe, as pessoas, elas fazem isso de forma diferente umas das outras, tá? Então, isso é importante a gente entender, para a gente entender onde a gente vai usar aí o metamodelo de comunicação, tá? De linguagem. Então vamos lá, uma vez que a gente cria o nosso mapa interno, tá? Então existe o mundo externo, cada um tem o seu mapa externo. Então quem vê mapa não vê território. O que que isso quer dizer? Eu tenho o meu mapa que é diferente do seu mapa, que é diferente do território, tá? E aí a gente começa a dar significado para essas coisas, tá? E esses significados, eles podem ser bons ou podem ser ruins. Pode ser conforme a percepção que a gente teve daquilo. Tem pessoas, por exemplo, que vivem a mesma experiência e uma pessoa percebe aquela experiência de forma ruim e outra pessoa percebe aquela experiência de forma boa. Ou uma pessoa percebe aquela experiência como sendo ruim, mas entendendo que aquilo é bom para o seu aprendizado, e uma outra pessoa entendendo aquela mesma situação como ruim, como sendo trágico, como sendo uma coisa que vai ficar registrado aí na mente dela, né, como uma tragédia, como um trauma, como uma coisa que vai influenciar ela pro resto da vida dela em função disso que aconteceu, de uma situação específica ocorrida. Então, a gente vai traduzindo aí o mundo externo, vai criando os nossos mapas e vai dando significado para essas coisas. E esses significados, né, eles podem ser, sem aprofundar muito aí, porque a gente vai ter aula sobre isso também, mas esses significados, eles podem ser registrados de forma consciente, né? Geralmente eles são registrados na nossa mente de forma consciente e de forma inconsciente. Uma parcela consciente e uma outra parcela inconsciente. Uma parcela bem menor consciente e uma parcela muito grande inconsciente, tá? Então, é nesse momento aí que a gente começa a entender que tem situações que a gente não sabe por que a gente diz, comunica, expressa alguma coisa de uma forma ou de outra, justamente por causa daquilo que está no nosso inconsciente, nosso subconsciente, tá? Então vamos lá, e nós pegamos esses significados e isso traz pra gente um estado emocional, né? E esse estado emocional, ele pode ser traduzido de várias formas. Alguns dos exemplos aqui está a alegria, a raiva, a tristeza, a felicidade, né? Eu ficar mais disposto, menos disposto, tudo isso aí são estados emocionais. Ok, estou traduzindo o mundo externo, fazendo os meus filtros, e aí eu tenho que cuidar desses filtros, é aqui que vai entrar o metamodelo de linguagem, para a gente entender melhor esses filtros, porque são eles que fazem eu criar o meu mapa interno, transformar isso em significados e transformar isso no meu estado emocional, tá? E aí depois que eu faço isso, o que acontece aqui?
isso se transforma em fisiologia. O que seria fisiologia, gente? Ó, tá aqui o nosso corpo humano, né? A gente traduz isso em forma de expressão, né? Então, quando eu tô triste, eu fico quieto, eu fico cabisbaixo, eu choro, né? Quando eu tô alegre, eu fico mais expressivo, eu fico sorridente. Tudo isso é a nossa fisiologia falando, né? É a nossa mente em conexão com o nosso corpo e fazendo com que isso se transforme em comunicação para o meio externo. A gente vai dar um retorno a todos esses estímulos que a gente recebe aí do mundo externo. A gente dá esse retorno através da nossa fisiologia, né? Que a gente usa aí a nossa mente e o nosso corpo. O nosso corpo por meio, né, dos 5 sentidos. E aí, depois que ocorre tudo isso aí, que acontece, né, essa transformaçãozinha aqui e que transforma tudo isso no que? No nosso comportamento, tá? Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, que a gente não faz as coisas por fazer, a gente não diz as coisas por dizer, a gente não fica triste por ficar, a gente não fica feliz por ficar feliz. É porque existe toda uma codificação do mundo externo, existem os filtros e a linguagem de metamodelo entra aqui. Aí a gente cria o nosso mapa interno, transforma isso em significados pra gente, que a gente vai classificar se foi bom, se foi ruim, transforma isso no estado emocional e apresenta isso, né, nessa união aí da nossa mente com o nosso corpo, através da nossa fisiologia, através dos nossos comportamentos. Entendido até aqui? Então vamos lá, vamos entender agora como que a gente utiliza o metamodelo de linguagem, então, né? O metamodelo de linguagem, ele serve para quê? Para a gente recuperar as informações que faltam, identificando seus respectivos padrões e fazendo as perguntas correspondentes, tá, gente? Então, para simplificar aqui o entendimento do que é o metamodelo de linguagem, é a gente entender que quando a gente passa o filtro naquilo que a gente recebe aí do ambiente externo, a gente vai deixar algumas coisas de fora, né? A gente tem, digamos assim, a gente comete essa falha de não trazer tudo para nossa informação, tá? E quando a gente identifica o que está faltando, né, a gente consegue melhorar a nossa comunicação. E como que a gente faz isso? Através de perguntas. Então a gente vai entender agora como que a gente trabalha isso, tá? E que tipo de pergunta pode nos ajudar. E como que essas coisas vão nos ajudar? A gente pode usar isso de duas maneiras, que é a proposta da aula hoje aqui, trazer essa ciência para você, tá? Uma delas é usar com você mesmo, né? A gente usar com a gente mesmo, porque eu posso me fazer essas perguntas, eu posso, antes de fazer uma ação, antes de transformar a minha fisiologia num comportamento, né? Eu posso parar e pensar, né? E trazer essas perguntas pro meu consciente e fazer com que eu consiga me expressar de forma mais assertiva. Isso é uma das formas. A outra forma que a gente pode usar isso é com o outro. No momento que eu entendo um pouquinho dessas técnicas aqui, e eu não preciso entender isso de forma aprofundada, óbvio que quando eu quero, eu busco, eu pesquiso, e quanto mais eu aprofundar, mais eu vou saber, mais fácil é da gente utilizar no nosso dia a dia. Mas o objetivo da aula hoje aqui é você entender, né, que você pode começar a usar isso hoje e agora e sair daqui já melhorando a sua comunicação, tá? Então, vamos ver aí como é que a gente vai utilizar isso, tá? Então, vamos lá. Nós temos as omissões aqui, que é a mesma coisa que deleções ali que a gente falou, né? E dentro das omissões, nós temos as omissões, as generalizações, como eu já tinha falado, e as distorções, tá? Esses são aí os filtros que a gente acaba passando e que acaba prejudicando, de certa forma, a nossa comunicação. Aí nós temos que identificar as informações que faltam dentro das omissões, assim, ó, porque a gente comete omissões simples,
a gente comete índice de referência não especificado, a gente comete omissões comparativas, também temos aí o verbo não especificado e as nominalizações ou substantivações, tá? Dentro das omissões, a gente pode, né, pegar esses 5 itens aí e tentar recuperar o que está faltando ali na nossa comunicação. Já nas generalizações, nós temos os quantificadores universais e os operadores modais de necessidade ou possibilidade, tá? Então, assim, por exemplo, gente, ó, para ver como esse assunto é vasto, rico, denso, né, e um pouco complexo, a gente está fazendo a aula aqui justamente para tentar facilitar essa linguagem para você, mas, por exemplo, cada uma dessas coisas aí a gente pode ter uma aula, né, mais adiante específica dela, tá? E dentro das distorções nós temos mais 5 formas aí que a gente distorce as coisas, tá? Que a gente pode tentar aí recuperar as informações que faltam, através da leitura da mente, uma execução perdida, uma causa-efeito, uma equivalência complexa e as pressuposições, tá? Então, cada uma dessas aulas aí, gente, dá uma aula de mais de hora, que é o que eu vou fazer hoje aqui para introduzir esse assunto para vocês. Ok, vamos olhar cada uma delas aí, como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Então, vamos ver aqui, na parte das omissões, tá? Omissão simples, o que que seria? Quando alguma coisa é omitida. É a coisa mais simples aí que a gente faz e a gente faz isso a todo momento, tá? Então, por exemplo, quando é que eu faço isso na minha comunicação diária, na minha forma de expressão aí no cotidiano? É quando eu digo, por exemplo, assim, estou furioso, tá? Então, quando eu digo isso, o que que eu posso parar e me fazer de pergunta? Ou quando alguém disser isso para você, o que que você pode perguntar para a pessoa para quebrar esse padrão de omissão dela, tá? Perguntar para ela com o que você está furioso. Porque uma afirmação dessa, estou furioso, é uma omissão muito simples. Eu tô dando uma informação, mas eu não estou dizendo praticamente nada, né? Só que quando isso é falado, por exemplo, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, se eu não especifico, né, da onde está vindo a minha fúria, com o que eu estou furioso, eu posso causar um mal-estar generalizado, né? O marido, a esposa pode ficar chateado, triste, quieto, não falar mais com você, né? O seu colega de trabalho pode ficar mega desconfiado. Por quê? Porque ele não sabe com o que você está furioso, né? Não sabe se é com ele, não sabe se aconteceu alguma coisa. Então, com o que você está furioso, tá? Então, essa seria a pergunta, essa é a dinâmica, essa é a ferramenta, essa é a forma como o metamodelo de linguagem funciona. Eu fazendo perguntas para quebrar padrões, tá? Aí vamos olhar o segundo exemplo aqui que a gente pode utilizar também. É o índice de referência não especificado. A pessoa ou objeto ao qual a afirmação se refere não está especificado ou não está claro. Por exemplo, eles rejeitaram a minha proposta de negócio, ou eles a rejeitaram. Como que a gente vai quebrar esse padrão aí, gente? Quem rejeitou? O que foi rejeitado? Então a gente começa a funilar essa informação, né? Para com que a sua comunicação, né? E uma comunicação sempre é uma via de duas mãos, então eu tenho que expressar algo e o outro tem que entender o que eu estou falando. É assim que a gente vai quebrando esses padrões aí para trazer a fluidez necessária para essa comunicação. O que mais? Nas omissões comparativas, o que seria então? A omissão comparativa é feita não está claro o que está sendo comparado. A sentença conterá palavras tais como bom, mal, melhor, muito melhor, pior, mais, menos, a maioria, pelo menos, mas em relação a quê?
Então, tá se omitindo essa comparação que está sendo feita, né? Essa abordagem é melhor, aqui a abordagem, né? Então, que pergunta que a gente usa? Comparado com o quê? Ou para quem? Para quem que é melhor? Para quem que é melhor essa abordagem, né? Ou por que essa abordagem comparado com o quê? Então a gente vai quebrando aí, né, as objeções, vai quebrando as omissões, vai trazendo mais argumentos para essa informação e vai melhorando aí substancialmente a comunicação que está acontecendo ali, acabando com as omissões, tá? Temos também aqui dentro das omissões o verbo não especificado. Então, neste caso, não está claro como algo foi feito, tá? Então, vamos usar o exemplo aí. Eles rejeitaram a minha proposta de negócio. Eu sei o exemplo do índice de referência não especificado para ilustrar que, às vezes, existem várias coisas que foram omitidas, distorcidas ou generalizadas, e cabe a você decidir qual linha de questionamento irá recuperar mais informações, tá? Então, o que isso quer dizer? O verbo aqui não está especificando, eles rejeitaram a minha proposta de negócio. Como especificamente eles rejeitaram? Certo? E lembrando aqui, né, a última informação, eu vou adiantar ela, tem a última informação que a gente dá aqui nessa aula, e eu vou adiantar ela aqui para a gente já não cometer isso, porque eu quase cometi ali em cima, né? Mas nós nunca usamos no metamodelo de linguagem, nós nunca usamos por quê. Por que eles rejeitaram a sua proposta? Ali no final da aula a gente vai entender por que a gente não usa o porquê, tá? Mas aqui a gente tem que se ater a esse formato de pergunta para a gente estar utilizando a técnica correta do metamodelo de linguagem, tá? Então, como especificadamente eles rejeitaram a sua proposta de negócio? Essa seria a pergunta correta para quebrar o padrão da pessoa e acabar com a omissão que está acontecendo nessa afirmativa aí, que pode trazer danos à sua comunicação. Espero que vocês estejam entendendo aí, né, qual que é o objetivo dessa aula, né, de melhoria da sua performance aí na comunicação. Por fim, aqui nas omissões nós temos as nominalizações e substantivações, tá? Que são as questões nominais e as questões de substantivos. Um processo foi transformado em uma coisa, tá? Nominalizações são substantivos, apesar de que você não pode tocá-los fisicamente ou tocá-los no porta-mala de seu carro. Substantivo abstrato, tá? É um substantivo abstrato. Exemplos de nominalizações são comunicação, relacionamento, liderança, respeito, verdade, liberdade, né? São depressão, amor, são expressões que a gente usa, né? Que a gente dá nome, né? Que para isso virar uma coisa, mas na verdade são sensações, são sentimentos, né? Mas no momento que a gente dá um nome, nominaliza, né? A gente consegue transformar isso numa coisa. E para o ser humano, quando a gente objetiva, quando a gente tem uma coisa que parece palpável, fica mais fácil de ser entendida, fica mais fácil de ser comunicada, fica mais fácil de ser percebida, tá? Então a nossa tarefa aqui é fazer uma pergunta para que o processo possa ser redescoberto. Então vamos usar o exemplo aqui, né? A comunicação na nossa família é pobre. Olha como fica subjetivo isso, tá? Então, como que a gente faz aí, que pergunta que a gente faz para recuperar a informação que está sendo omitida? Você gostaria que nós nos comunicássemos? Observe que também existe uma omissão comparativa e também poderíamos perguntar, pobre em comparação com o quê?
né? Então, nós precisamos tirar dessa pessoa o que ela está querendo quando ela dá o nome pobre para a comunicação da família. Pobre é pouco, é comparado com a família do vizinho, né? É muito, não existe. Então, aí a gente precisa fazer esse tipo de pergunta, né? Como você gostaria que nós nos comunicássemos? Como? Faz essa pessoa ser mais específica, ou seja, você, né? Se você está fazendo essa pergunta para você mesmo. Então, assim, a gente tem que cuidar, porque nós cometemos omissões na nossa comunicação o tempo inteiro. Nós temos que aprender a ser mais específicos. Quanto mais específicos e menos omissos nós formos, né, melhor comunicadores nós seremos. E isso serve para qualquer, como é que eu vou dizer assim, para qualquer fase da nossa vida, né? Para qualquer momento, é isso que eu estou querendo dizer, para qualquer momento da nossa vida. Quando a gente está falando com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com o nosso irmão, com o nosso colega, com o nosso chefe, com o nosso filho, tá? Então, a gente tem que cuidar para não omitir coisas. E quando nós percebemos que os outros estão emitindo, nós temos que usar, nós podemos usar aí as técnicas do metamodelo de linguagem para conseguir extrair, né, recuperar essas informações que estão sendo omitidas. Muito bem, vamos então aí agora para o nosso segundo item aí, que são as generalizações. A gente faz muito isso também aí no nosso dia a dia, tá? Não é pouco não, e elas ocorrem assim, ó, quantificadores universais, tá? Então, são situações que podem ter ocorrido uma, duas ou três vezes, mas a pessoa acaba generalizando como se ocorresse sempre, tá? Os quantificadores universais são normalmente palavras como tudo, cada, nunca, sempre, somente, todos, ninguém, né? Aquilo que acaba generalizando as coisas. Então, por exemplo aqui, meu chefe nunca me dá crédito para o que eu faço. Meu amor nunca me dá atenção. Meu filho nunca ouve o que eu falo, né? Meu filho sempre retruca quando eu peço para que ele execute alguma tarefa. Então, olha só, tudo, cada, sempre, nunca, todas essas coisas aí são generalizações que a gente acaba trazendo para a nossa linguagem e que acaba atrapalhando a nossa comunicação, tá? Ou atrapalhando a comunicação do outro para conosco. Então vamos lá, perguntas para recuperar as informações que estão sendo omitidas, né? Nesse caso aí, generalizadas, tá? Omitidas a partir da generalização, tá? Nós podemos exagerar a generalização ou usar um contra-exemplo, tá? Então, nunca, vamos perguntar, nunca, realmente nunca, né? Ou, já houve um tempo em que seu chefe lhe deu crédito? Temos que fazer a pessoa fazer uma revisão aí no que está acontecendo, né? Mas é sempre que seu filho retruca? Ou tem vezes que ele não retruca? Então é esse tipo de quebra de padrão que a gente tem que fazer, né, que ocorra nessa comunicação para que a pessoa não execute essa generalização. E a gente faz isso muito, tá, gente? A questão de generalizar, vejam só, né, eu estou usando agora aqui, a gente faz isso muito. Mas eu poderia estar usando uma generalização aqui para falar essa frase, que a gente faz isso sempre, não é sempre, a gente faz isso muito relacionado a quê? Relacionado a outras coisas que a gente não generaliza tanto, né? Então a gente sempre tem que buscar, assim, situar a pessoa que a gente está se comunicando, ou a pessoa que está se comunicando com a gente, em que momento aí da codificação no mundo externo, ela está trazendo essa informação a partir do mapa dela,
do mapa de território dela, né? E ela está trazendo isso para o meu mapa ou para o mapa de outras pessoas. Então, por isso que a gente precisa ser mais específico, por isso que a gente precisa usar a linguagem de metamodelo para isso. Mas vamos lá, temos aqui os operadores modais de necessidade ou possibilidade, tá? Então, assim, os operadores modais de necessidade incluem palavras como não, deveria, deve, não deve, tem que, precisa, é necessário. Operadores modais de possibilidade incluem palavras como pode, não pode, irá, não irá, não pode, possível, impossível. Estabelecem limites impostos por uma regra não implícita, tá? Então vamos ver o exemplo disso. Eu não posso fazer isso agora. Como que eu faço uma pergunta para quebrar esse padrão aí e recuperar as informações que estão sendo omitidas em função da generalização? A chave é desafiar a limitação, tá? Então, fica a dica aí da questão. Por que a pessoa não pode? Lembrando que eu estou falando aqui o porquê de uma forma de... Você vai ter que pensar em como você vai perguntar isso para ela sem usar o porquê, tá? O que aconteceria se você tivesse feito? O que te impede de fazer? Não porque você não pode, tá? Lembrem disso. Não pergunta por que você não pode, que a gente vai ver agora no final da aula aí, por que a gente não pode fazer o porquê, por que a gente não usa a pergunta porquê, né? Mas assim, o que aconteceria se você tivesse feito? O que te impede de fazer? Isso vai tirar a pessoa do padrão que ela está, né, nessa afirmação generalizada dizendo que ela não pode fazer isso agora, certo? Ou você, né, quando a gente traz isso pra gente, eu não posso fazer isso agora, mas o que aconteceria se eu fizesse isso agora? Eu não posso fazer isso agora, mas o que me impede de fazer isso agora? Se eu não posso fazer isso agora, em que momento eu posso fazer isso? Certo? Então, gente, essas generalizações são boicotes para nossa comunicação e a gente precisa aí, né, a gente deve, a gente é indicado que a gente entenda um pouquinho melhor sobre metamodelo de linguagem para que a gente fuja dessas armadilhas aí das linguagens que estão presentes aí no nosso dia a dia. Muito bem, vamos para o nosso terceiro item aí, que são as distorções, tão importantes, né? É o último, mas não menos importante, tá? Que os outros dois. Então, aqui a gente vai falar de leitura da mente. O que seria isso? Nesse caso, quem está falando afirma saber o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. É uma distorção, né? Eu sei o que você está pensando, eu sei o que você vai dizer, né? Então, um exemplo disso é: meu chefe não está satisfeito com o meu trabalho. Cuidado, né? Então, como que a gente faz uma pergunta para parar esse padrão e recuperar as informações que estão sendo omitidas em função de distorções, tá? Para esse padrão, nós simplesmente perguntamos: como você sabe? Como você sabe especificamente que o seu patrão não está satisfeito com o seu trabalho? A pessoa vai parar e vai pensar. Ela está distorcendo um pouco as coisas. Que poder é esse que ela tem de estar lá na mente do chefe, né? E para ela fazer esse tipo de afirmação: meu chefe não está satisfeito com o meu trabalho, né? Meu amor não está satisfeito com o amor que eu entrego para ele. Ou, né, quando é mais perigoso ainda, eu acho que meu cliente está totalmente satisfeito com o que eu estou entregando para ele. Opa, da onde que eu estou tirando isso? Eu perguntei, né? Eu fiz uma pesquisa, eu tenho um dado, eu tenho uma informação, ou isso é uma leitura que eu estou fazendo da mente do outro aí, tá? Então, vamos fugir dessa armadilha da distorção chamada leitura da mente. A outra é a execução perdida. Julgamos sobre valores foram feitos e não está claro quem fez o julgamento, tá? Então, julgamentos sobre valores foram feitos, mas não está claro quem fez o julgamento. Então, vamos lá, qual que seria o exemplo disso?
esse é o caminho certo para ser promovido nesta empresa. Quem está fazendo esse julgamento? Não está claro quem fez esse julgamento, né? Então, para a gente recuperar essas informações omitidas aqui, as perguntas do metamodelo de linguagem seria: de acordo com quem esse é o caminho certo para ser promovido nessa empresa, né? Ou como você sabe que esse é o caminho certo para ser promovido aqui nessa empresa? Então, vejam que esse tipo de pergunta quebra o padrão e faz a pessoa, né, buscar recursos aqui na sua mente que ela não havia pensado antes, tá? O que mais que nós temos aqui nas distorções? A causa e efeito. O orador estabelece uma relação de causa e efeito entre dois eventos ou ações. Construções comuns incluem se, então, porquê, faz, obriga e causa. Então vamos para os exemplos aqui. Gente, eu quero preparar mais adiante para vocês aqui uma aula sobre cada um dessas armadilhas aqui, tá? Trazendo mais exemplos, enriquecendo mais essas informações aqui para vocês. Mas vamos lá, perguntas para recuperar as informações omitidas em função de distorções, né, que a gente enquadra aqui como causa e efeito. Quando você olha para mim desse jeito, eu me sinto sem importância. Ó, quando você faz tal coisa, eu me sinto de tal jeito, tá? Fizemos muito isso também, tá, gente? É bem isso, assim, a gente estabelece uma causa e efeito. Quando acontece tal coisa, acontece outra coisa, tá? E aí, como que a gente quebra esse padrão? Como é que a maneira que eu olho para você faz com que você decida se sentir sem importância? Pronto, quebrou o padrão da pessoa, né? O que eu estou fazendo que faz com que você se sinta da forma como você está se sentindo, né? Imagina, gente, isso são perguntas poderosas aí para melhoria dos relacionamentos, né? Você também poderia usar um contra-exemplo, tá? Então, o que a gente pode usar aqui como exemplo, né? Para fazer a pessoa pensar. Seria, quando eu olho para você desse jeito, você parece sentir tal coisa. Vai fazer a pessoa, para aí, mas eu não tô sentindo isso, eu tô sentindo outra coisa. Bom, então, né, você não está interpretando a minha forma de olhar para você e eu não estou interpretando a forma de você sentir a forma como eu olho para você. Entenderam, gente? Então, toda vez que alguém fizer uma relação causa e efeito, a partir aí da percepção dela e que não está de acordo com o que você está tentando fazer, dizer ou transmitir para a pessoa, você tem que encontrar uma forma de quebrar esse padrão. E que forma é essa? Fazendo esse tipo de pergunta, tá? Vamos aí para penúltima, né, formato aí de distorções, que é a equivalência complexa. Nessa situação, duas experiências são interpretadas como se tivesse o mesmo significado. Essas duas experiências podem ser unidas por palavras tais como: por essa razão, o que significa, o que se conclui, tá? Olha o exemplo aqui de novo. Meu chefe entrou no seu escritório sem dizer bom dia. Portanto, ele não está satisfeito com o meu trabalho. Né? Então aqui eu tá usando o portanto aí, né? Por essa razão. Então significa, se ele não me deu bom dia, significa que ele não está gostando do meu trabalho. Se o meu namorado não me mandou uma mensagem hoje, eu concluo que ele não me ama mais. Tá? Então, cuidado, distorções de equivalências complexas. Se tal coisa é porque é tal coisa, né? E não quer dizer. Então, como que a gente quebra esse padrão? Como que a gente recupera o que está omitido aí? Como não dizer bom dia significa que seu chefe não está satisfeito com o seu trabalho, né? Como não lhe mandar uma mensagem significa que a pessoa não te ama mais. Ou você
nunca se sentiu pressionado pela família ou pelos negócios e se esqueceu de dizer bom dia para os seus colegas de trabalho, né? Inverte a situação, faz a pessoa, quer dizer então que quando você não me manda mensagem é porque você não me ama mais. Quebra o padrão da pessoa e traz essa omissão. Não quer dizer isso, quer dizer tal coisa. Então não distorça, não generalize, não omita, tá bem? É isso, gente, que o metamodelo de linguagem quer nos dizer, né? E por fim aqui são as pressuposições, tá? Que também dá para fazer uma aula inteira sobre os pressupostos, né? Que vai ser bem legal também, a gente vai trazer para vocês aqui, tá? Mas vamos lá, alguma parte da frase pressupõe ou deduz a existência ou não de alguma coisa, pessoa ou etc, tá? Embora não esteja explicitamente declarado, tá? Qual que é o exemplo aqui? Quando é que você vai demonstrar liderança para a sua equipe? Essa frase pressupõe que você não demonstra liderança. Se você tentar responder a essa questão diretamente, está cavando um buraco ainda mais profundo para si, né? Então, como que sai disso? O que o leva a acreditar que eu não demonstro liderança? Como é que eu não demonstro liderança? Quando é que eu não demonstro liderança? Todas essas perguntas ajudam, né, a quebrar os pressupostos, as pressuposições que nós, seres humanos, fizemos praticamente a todo momento. A gente fica pressupondo, né, ou deduzindo. Quando é que você vai fazer isso, né? Bom, mas quem disse que eu não estou fazendo? Certo? Então, gente, a gente está se aproximando aqui para o final da nossa aula aí, já estamos em 56 minutos, né? E esperamos ter contribuído com vocês aí na questão de você entender um pouquinho mais sobre metamodelo de linguagem, uma ferramenta poderosa, né, que ensina você, através de perguntas, a quebrar padrões de comunicação que já estão incutidos aí no nosso dia a dia, fazer a pessoa pensar um pouco mais sobre o que ela falou ou sobre o que ela escutou, né? Sobre o que ela está querendo dizer, sobre o que ela está querendo expressar, tá? E isso com certeza vai melhorar a performance da sua comunicação, certo? E aí, aqui como eu tinha prometido para vocês, né? O que a gente não deve fazer utilizando essa ferramenta metamodelo de linguagem, tá? Evite perguntar por quê. Nenhuma das perguntas no metamodelo tem porquê. Muitas vezes, quando você pergunta porquê para alguém, ele sente que tem que defender o que disse ou o que fez. E aí a pessoa começa a fazer o quê? Ela começa a dar desculpas, ela vai racionalizar o comportamento dela, né? E por outro lado, se você expressar a pergunta como, você entende melhor o processo utilizado, né, por aquela pessoa, e assim você consegue obter mais informações e mais compreensão. Então, gente, fica a dica aí, vamos substituir o porquê na nossa linguagem, no nosso metamodelo aí de linguagem, de comunicação. Vamos substituir o porquê no como ou naqueles outros formatos de pergunta ali que a gente demonstrou, para que você consiga melhorar significativamente a sua comunicação, a sua relação com as demais pessoas que você interage aí, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje. Sexta-feira que vem tem mais aula. A gente sempre traz um tema para que você consiga fazer uma expedição interior, ou seja, consiga, através do autoconhecimento, se questionar e trazer aí melhorias, né? A gente traz aí oportunidades de melhoria para você se transformar num ser humano melhor, porque um ser humano que tem autoconhecimento, ele faz um favor aí para a sociedade, porque
quando a gente se entende, a gente entende muito mais o outro, a gente se ajuda, e quando a gente se ajuda, a gente ajuda o outro, a gente ajuda o meio onde nós estamos inseridos. Então, a gente deixa aqui, né, os nossos canais de comunicação aí, o meu e-mail pessoal, o e-mail do Expedição Interior, o meu WhatsApp, o meu Instagram e o Instagram do Expedição Interior. Lembrando sempre que a gente dá essa aula ao vivo através do Meet, que o link do Meet ele é fixo, tá? E ele fica no link da bio, na nossa página do Instagram. A gente grava essa aula e a gente disponibiliza ela através do nosso canal no YouTube. Então, se você perdeu a nossa aula, quer aproveitar, vai lá no nosso canal do YouTube, que ela vai estar gravada lá. Sempre que termina, a gente já deixa ela disponível lá. Certo? Agradeço muito aí a sua participação, agradeço que você tenha chegado até o final do nosso vídeo aí e espero vocês nas próximas aulas. Um beijo, tchau, tchau!